Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Rural, AM 990 kHz. Muito boa tarde, internautas, Facebook e Instagram. Muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje, dia 16 de dezembro. Ontem eu falei novembro também, né, gente? 16 de dezembro e mais um programa Motivar para todos nós. Eu quero dizer para vocês que hoje, quarta-feira, vamos abordar o tema paradigmas. Vamos abordar o tema paradigmas. Entender um pouco mais o que é paradigmas. Na verdade, o amigo ouvinte internauta vai entender e vai perceber que essa palavra paradigmas, ela é totalmente presente no nosso dia a dia. Que o próprio internauta, mesmo não tendo o hábito de usar a expressão paradigmas, não usar essa palavra paradigma, que ele utiliza-se de uma série de paradigmas durante o dia. Então, portanto, é algo muito importante para o nosso dia a dia. O cuidado com certos paradigmas, tá bom? Tanto se fala, né, em paradigmas. Essa palavra, na verdade, ela não é estranha. Algumas pessoas talvez a pronunciem sem saber exatamente o que significa paradigma. Vamos entender um pouco melhor esse significado, o que significa a palavra paradigma. Quero relembrar que a presença de vocês todos os dias aqui às 13 horas é super importante e nos engrandece, nos envaidece e nos deixa muito felizes. Todos os dias às 13 horas, microfone da Rádio Rural, Instagram do programa Motivar e Facebook meu pessoal Edson Dornelles. Todos os dias das 13 às 13h30 para falar um pouco de motivação, de autoestima, autocontrole. O tema autocontrole, quando surge uma vez a cada 6 meses, ele é muito requisitado, muito comentado e tem sempre uma grande repercussão. Os tais ânimos à flor da pele. Então é uma coisa muito bacana de conversar. Hoje, muito boa tarde, Diana Soares, muito obrigado pela presença. Mariluce Freitas, Lúcia Antônio, muito obrigado pela presença de vocês. Cada vez mais, eu digo e repito, o programa é sempre para vocês, internautas e ouvintes da Rádio Rural. Tá certo? Gente, paradigmas. Na verdade, vejam que básico, que elementar. Paradigma é uma expressão muito citada no nosso dia a dia, que a gente escuta muitas vezes, por exemplo, as expressões mudança de paradigmas. Tu precisas mudar os teus paradigmas. É uma questão de paradigmas. Dizer para alguém, isso é uma questão de paradigmas, é a mesma coisa de dizer, isso é uma questão de ponto de vista, isso é uma questão de ótica. Meu amor, tu estás com um paradigma equivocado, teu ponto de vista sobre esse assunto está equivocado. Aquele marido que tenta convencer a esposa de que ela está com uma ótica equivocada porque ele chegou muito tarde, de madrugada, com cheiro de bebida. Ruim, né? Vamos mudar o exemplo? Paradigmas. Aquela pessoa que, nossa, não estou satisfeito com o meu trabalho. Gente, depende da ótica. Ele deveria olhar o lado positivo de ter trabalho. Mas algumas pessoas focam no lado negativo. Então, eu já começo com alguns exemplos para que vocês entendam bem e consigam aproveitar melhor esse conteúdo de hoje, já entendendo de início o que é paradigma. Paradigma é como as pessoas observam um mesmo fato, porém, o mesmo fato é interpretado de forma diferente. Sobre a mesma situação, eu desenvolvo uma linha de raciocínio e outra pessoa desenvolve outra linha. Do mesmo fato, eu enxergo o lado positivo daquela situação e tem gente que enxerga o lado negativo. É quase que dizer que é uma questão de escolha, quando na verdade não é muito de escolha porque é muito subjetivo, é muito do estado de espírito,
é muito de como está o coração dessa pessoa. A pessoa amargurada, ela tende a ter um paradigma negativo, triste, aborrecido. A pessoa de bem com a vida, aquele pensamento ultra positivo, ela diante de cada situação, ao invés de enxergar o lado negativo, ela normalmente pensa pelo lado do aprendizado, pelo lado da lição, pelo que aquilo lhe ensinou. Então, o paradigma é, na verdade, a forma como cada um enxerga o mundo. É o nosso referencial, é a nossa percepção. Qual é o tipo de lente que tu utilizas para observar o teu mundo? Qual é o tipo de lente? É uma lente adequada? É uma lente que te mostra a verdade do que está sendo exposto lá fora? Ou é uma lente deturpada, problemática, fosca e que não te deixa muitas vezes enxergar as verdades lá de fora? O copo pode estar meio cheio ou pode estar meio vazio. É uma questão de ótica. O problema pode estar sendo resolvido ou então eu ainda tenho problemas. Tu já estás com a solução bem encaminhada ou eu ainda não consegui resolver o meu problema. Portanto, sempre sugerimos nas palestras, nos cursos e mesmo nos livros, pessoal, de autoajuda e de mentalidade, comportamento, condicionamento, se fala muito sobre a importância de termos um condicionamento para que o referencial, a ótica, o paradigma seja aquele adequado, aquele que vai te proporcionar dias melhores. Importante enxergar assim. Se tu enxergas a vida como um mundo de oportunidades, se tu enxergas o mundo como sendo uma circunstância de oportunidades, de resultados, de perspectivas, porque é assim que tem gente, muita gente vê o mundo. Acorda pela manhã já pensando em crescer, já pensando no desenvolvimento, já pensando onde mais aprender no dia de hoje. Tem gente que começa o dia logo pensando a quem eu posso ajudar, quem eu posso beneficiar, com quem e onde eu posso demonstrar toda a minha grandeza e generosidade. Mas tem gente que acorda pela manhã logo reclamando da chuva ou por ter que acordar muito cedo. Depende da ótica, depende do referencial, tá certo? Então, se tu enxergas a vida de verdade como sendo um mundo de oportunidades, tu mais facilmente vais enxergar e encontrar forças diante de obstáculos. Isso é uma questão muito básica, muito óbvia. Se tu acordas pela manhã agradecendo a Deus pelo dom da vida e por ter emprego, tu logo vais enxergar a viabilidade de sorrir ao chegar no teu trabalho. Se tu acordas pela manhã agradecendo a Deus por ter trabalho, por ter uma ocupação, por ter uma fonte de sustento para a tua família, ao chegar no trabalho, tu não vais mudar a cara, tu vais manter a mesma cara de entusiasmo, de alegria, de boa relação com os colegas, tu vais cumprimentar os colegas como realmente demonstração de estar de bem com a vida, e não cara carrancuda por ter saído da manhã com chuva, sono, preguiça e vontade de permanecer embaixo das cobertas a manhã inteira. A forma como tu te comportas diante dos obstáculos é a que vai determinar se os teus paradigmas estão adequados, alinhados e bem ajustados para vencer, ou se tu vais continuar a dar murro em ponta de faca. Gente, essa expressão, murro em ponta de faca, é uma expressão ultra mega antiga, mas tem gente que, mesmo com tanto curso, tanta bibliografia, tanta palestra, tanto material, e nós, aqui do programa também, desenvolvendo esses conteúdos, tem gente que não aprende que sair de casa pela manhã já com bom condicionamento, com uma boa ótica dos obstáculos que vão ser enfrentados, é muito importante. Eu sei que ao sair de casa eu vou encontrar obstáculos. Eu sei que ao sair de casa com sono, com preguiça e muitas vezes com fome pela falta de tempo ou por não ter alguma coisa na geladeira,
tu tens a obrigação de lembrar que tu estás vivo, que tu estás saudável e que tu tens um destino profissional, um domicílio profissional para te deslocar e desenvolver o teu trabalho durante todo o teu expediente, sabendo que no final do mês tu tens o teu salário garantido, que dali provém o sustento teu e de tua família. Isso é uma dádiva e um motivo para agradecermos sempre. Só depende de ti, meu amigo, minha amiga, ao acordar cedinho todos os dias, lembrar que ter trabalho é uma circunstância bacana, boa e nunca um problema. Tem gente que nem trabalho tem. Tem gente que acorda pela manhã triste porque gostaria de levantar e ir para o trabalho. Tem gente que tem muita vontade de trabalhar, mas não está conseguindo, por ser um momento recessivo do nosso país, com quarentena, confinamento, empresas que fecharam, é verdade. Contudo, me permitam uma pausa. Muitas empresas fecharam, mas também existem empregadores que dizem: tenho vaga, mas não encontro mão de obra qualificada. Portanto, tenhamos também este paradigma, esta ótica de que não posso me lamentar pela falta de emprego se eu não estou preocupado com a minha qualificação, com o meu aprendizado, a minha formação, mais cursos, mais conhecimento, idiomas, por que não? Tá certo? Lembrem, ao acordarmos pela manhã, acordar com motivação, lembrando que tem gente que nem tem motivo para sair da cama rapidamente pela manhã por não ter emprego. E vocês vão lembrar do que a gente fala sempre aqui. Trabalho e alimentação são questões essenciais para as nossas vidas. Os dois grandes flagelos sociais, eu diria, que são a fome e o desemprego. Fome e desemprego são coisas muito sérias, muito delicadas, muito tristes, eu diria. Dar um prato de comida ou dar um emprego também é uma representação muito grande e uma demonstração muito grande, muito nobre de cidadania e de bom coração. Só depende de ti, meu amigo e minha amiga, todos os dias lembrar disso. Eu tenho trabalho, portanto, tenho um mínimo de obrigação comigo como cidadão, com a minha família e com Deus, de acordar bem, motivado, agradecendo saúde, vida, família e ter trabalho. Isso é básico, isso é cidadania. Levantar cedo por ter um emprego, meu amigo, é motivo sim de muita alegria. Esta é a ótica correta, sempre agradecer pelas coisas que temos e não enxergar das coisas que temos o lado negativo e os problemas, porque todo trabalho tem seus percalços, toda atividade profissional tem um ladinho que às vezes nos aborrece, toda empresa tem um colega chato, toda empresa tem um chefe que em determinado dia do mês não estava bem, estava meio tenso, talvez com as contas vencendo, aluguel ou salários, e às vezes o funcionário não entende que ele está num dia meio de pá virada e meio tenso, talvez não mostre os dentes, não sorria para a sua equipe. Vamos dar um devido desconto, manter o trabalho e te manter firme nele durante os 30 dias é condição básica sine qua non para no 5º dia útil do próximo mês tu poderes sorrir com o teu salário em mãos. Tá certo? Isso, gente, é fundamental. Isso é fundamental. Enxergar que em todo obstáculo tem algo para te ensinar. Lembrar que ao sairmos pela manhã de casa, pode ser com chuva, pode ser com frio, ou em alguns lugares mais gelados, até com neve. Lembre-se que de todos esses obstáculos e dificuldades, que eu diria que bem pequenos, tu vais ter oportunidades para aprender mais um pouco. Nem que seja aprender o real valor do trabalho, o real valor da tua oportunidade de ter aonde desempenhar as tuas atividades profissionais. Lembrem sempre que tu tens que perceber que focar no ponto de vista correto é fundamental. Focar no emprego,
focar no trabalho, focar na ideia de agradecimento, focar na ideia de justiça, focar na ideia de fazer bem feito o que deve ser feito. E aí sim, com a consciência tranquila, te permitir alcançar bons resultados. A tua caminhada está rendendo sim. Mesmo nos dias em que pareça não render, a tua caminhada está rendendo. Mas Edson, eu nem sei se nessa caminhada eu estou aprendendo, mas o simples fato de te manteres em pé, forte, está mostrando que tu estás determinado, enxergando a necessidade de se manter firme, forte e determinado. Há mérito, sim, mesmo para quem ainda não está obtendo resultados, há mérito, sim, em estar em pé, forte e não cambaleante. Estar firme em prol de um objetivo, de uma meta, é sim digno de nota. Quantas pessoas trabalham de sol a sol, ganham pouco, crescendo pouco, mas continuam firmes e determinadas, talvez até pela responsabilidade de saberem que precisam desempenhar bem a sua atividade. Há mérito nisso também. E o que significa, por exemplo, a palavra motivação? Porque quando tu tens pontos de vista otimistas, determinados, bem canalizados para o bom paradigma, tu trabalhas com muito mais motivação. Quando tu acordas pela manhã enxergando o real sentido de ter trabalho, porque tem gente que tem trabalho e enxerga o pior sentido de tê-lo, que é encheção de saco, patrão chato, salário baixo. Errado, meu amigo. O verdadeiro sentido e a verdadeira percepção, a verdadeira ótica de ter um trabalho é enxergar que dali sai o teu sustento. E isso tem que te manter mais motivado. Motivação. O que é a motivação? Senão o motivo para a ação. Se tu tens trabalho, se tu tens um emprego, tu tens motivos para a ação. Tu tens motivos para levantar cedo. Tu tens motivos para te mobilizar, para trabalhar com força. Tu tens motivos para trabalhar com determinação, com responsabilidade e com respeito à tua empresa e à hierarquia. Grande abraço, Deus Irene. Muito boa tarde. Obrigado aqui pela presença, acompanhando e prestigiando o programa Motivar. Gente, quanto mais consciência profissional tu tens valorizando as coisas boas que te acontecem, mais coisas boas vão fluir na tua direção. Sejas sempre grato pelo que tu tens. Gratidão pela vida, pela família, pelo trabalho, gente. Eu estou insistindo, vocês devem estar percebendo, que eu estou insistindo nesse quesito ótica profissional, como ver o trabalho, como interpretar o trabalho, reclamar menos do trabalho, porque tem muita gente que insiste em reclamar do seu trabalho, não enxergando que sem ele, com toda certeza, estaria muito pior. Estaria sem ter como pagar suas contas básicas, não teria como pagar uma conta de luz. Vocês já imaginaram nos dias de hoje não ter luz, não ter água, tomar banho de caneca com água emprestada do balde do vizinho? É muito complicado. Então, o teu trabalho é sim vida. O teu trabalho é solução e não problema. O teu trabalho é perspectiva e não obstáculo. Motivação, motivo para a ação. Nós temos muitos motivos para termos muita ação, para trabalharmos firmes, para trabalharmos com motivação. E é por esse motivo que o dia de muitos não rendem, porque para muitos os dias são enfadonhos, as horas não passam, porque chegam no trabalho e só reclamam do chefe, dos colegas, daquele trabalho ou do salário. Se tu não estás feliz com aquele trabalho, chame o teu chefe, olho no olho, e expliques que eu não estou feliz, eu gostaria de negociar aqui, talvez, um acordo para ser dispensado. Eu não quero empatar o seu lado, patrão, mas eu gostaria de sacar o meu fundo de garantia. Gente, isso é muito mais honesto do que fazer corpo mole. Se tu não gosta do teu trabalho, saibas que muitos, milhares de pessoas dariam a ponta de um dedo
para conseguir essa vaga e dar o sustento para os seus filhos. Tá certo? Com pensamento equivocado, o dia não rende, o dia fica chato e aí, na verdade, tu vais te considerar cada vez mais infeliz naquele teu posto de trabalho. Chegar no trabalho, presta atenção, com a sensação de que será mais um dia para enriquecer o patrão. Vocês lembram que no outro dia eu comentei com vocês que eu escutei de um internauta isso? Não tenho vontade de ir para o trabalho porque cada vez que eu chego lá, eu logo lembro que eu estou enriquecendo aquele cara. Gente, enriquecendo o cara, olha que tamanho, que ótica 1000% equivocada, eu diria. Tu tens trabalho que muitos não têm. Ao invés de pensar, que bom que eu tenho trabalho, que bom que eu tenho como sustentar a minha família, que bom que eu tenho como pagar a escola do meu filho, tu estás preocupado se o patrão está enriquecendo ou não. Mas tu tens a ideia, a noção do quanto esse cara ralou para abrir a empresa? Tu tens a ideia do quanto ele ralou, de quantas horas ele trabalhou no início, de quantas noites de sono ele perdeu para manter em pé essa empresa que hoje dá o teu sustento? Vamos parar com isso. Eu chamo a atenção porque é cada vez mais comum, infelizmente, cada vez é mais comum escutarmos colocações pífias desse tipo. Estou trabalhando e, na verdade, eu sei que é para enriquecer o meu patrão. Mentira! Tu estás trabalhando por ti, pelo teu salário, pelas tuas despesas, pelas despesas do teu filho. Dê graças a Deus que tu tens trabalho e pare de cuspir no prato que tu comes todos os dias. Saibas que este trabalho que às vezes o amigo desdenha, tem milhares de pessoas aí passando chapéu à procura de uma oportunidade. Conduta, comportamento, paradigmas, óticas, a forma como nos comportamos diante dos obstáculos é determinante e vai mostrar quem vai prosperar e quem vai ficar para trás. Tá certo? Agora, reclamar da vida, reclamar do trabalho, ao invés de trabalhar com entusiasmo, produzir bastante, crescer e fazer a empresa crescer. Qual é o problema de fazer a empresa crescer? Qual é o problema se o teu trabalho forte fizer a empresa se desenvolver? Tu vais crescer junto, tu vais te projetar, tu vais merecer promoções, tu vais merecer prêmios. É importante enxergarmos esse lado. Eu trabalho por mim, eu trabalho pelo sustento da minha família, eu trabalho para poder comprar roupas, brinquedos e pagar a escola dos meus filhos. Eu trabalho porque o trabalho é essencial para a nossa sobrevivência, para a nossa vida física, para a nossa vida psicológica também. Te sentir útil, ter um labor, ter uma atividade, ter como e onde se mostrar útil para a família, para a empresa e também para a sociedade. Tanta gente sem trabalho, agradeças, meu amigo, ao acordar por ser um privilegiado que tem trabalho. E sobre os teus paradigmas, como tu vês o mundo, saibas que eles mostram e falam muito sobre a tua mentalidade, sobre o teu comportamento, sobre o teu amadurecimento. Portanto, pares de reclamar, porque tanta reclamação mostra que tu és uma pessoa amargurada e ingrata com as coisas que Deus te deu. Pedir emprego novo, reclamar do teu trabalho. Gente, às vezes agradecer é algo necessário e de bom tom. Ter bons paradigmas, ou pelo menos paradigmas mais corretos, condizentes com a vida. É fundamental para valorizarmos todas as tuas conquistas. Passar a enxergar que sim, que as coisas estão dando certo e que podem ainda melhorar, só depende de ti. O teu salário ainda não é bom, mas sim, pode melhorar dependendo da tua conduta, da tua ação, da qualidade do teu trabalho. As tuas roupas não são aquelas ideais, mas tem tudo para melhorar, dependendo do teu comportamento e do teu esforço no dia a dia. Vamos ajustar a nossa lente da percepção, focar no que realmente importa, que é o teu sustento, o teu crescimento e não o do patrão.
Vamos parar com essa bobagem. Que ele fique muito rico, eu ganhando bem, sendo valorizado, sendo respeitado e podendo dar uma vida super digna para a minha família. Poxa, que o cara se exploda com tanto dinheiro, que compre aviões, que se torne presidente do mundo. Não tem problema. Cuides da tua vida, dos teus interesses e dos interesses da tua família. Ok? Acreditem, paradigmas referenciais e ótica precisam realmente ter esse foco bem ajustado. Preocupação com o que o outro ganha, é uma preocupação meio doentia, meio sem sentido. Tu tens que pensar naquilo que realmente importa para o teu trabalho e para a tua vida. Deixa os outros de lado. Obrigado, Patrícia Rodrigues, de Açu, sempre conosco. Verdade, Deusirene. Sempre agradecendo as coisas boas que temos na vida. Saúde, família, união, problemas todos nós temos, mas estamos esquecendo com certeza de agradecer. Não é demais agradecer pela manhã e agradecer à noite, ao chegarmos em casa cansados, mas demonstrando claramente que temos aonde atuar. Temos um local profissional que nos abrigou e que no final do mês vai dar a devida condição para que possamos sustentar a nossa família e cada vez sermos mais felizes. Com a lente do paradigma bem ajustada, eu te peço, reflitas para que esse teu paradigma, esse teu referencial te mostre o lado bom da vida, o lado promissor de tudo que te acontece, para que essa lente da percepção, do paradigma, te mostre que de verdade existem muitas coisas boas para percebermos, para observarmos e para festejarmos e agradecermos. Vamos parar de tanto reclamar. Vamos deixes também, amigo, de ser tão reclamão. A vida é fantástica, maravilhosa e, portanto, vamos parar de olhar o lado negativo. Se tu ganhas uma fruta e tem uma pontinha estragada, tires aquela pontinha, mas que bom que tu ganhasses a fruta. Se tu ganhas um prato de comida, ai, mas estava um pouquinho salgada, que bom que tu ganhasses o prato de comida. Pena que não estava perfeita. Tu ganhas um presente, ai, mas nem é a cor que eu gosto, que bom que lembraram de ti. Deixa essa possibilidade de trocar, sem magoar quem te presenteou. A vida é assim, é de agradecimentos e reconhecimentos pelas coisas boas que nos acontecem. Porque as ruins não deixam de ser boas na medida em que nos ensinam muito. Reflitas e tires desse programa de hoje, 16 de dezembro de 2020, algumas dicas e ensinamentos para que tenhas uma vida melhor. A ótica com que tu vais observar o mundo é fundamental e que seja, portanto, a ótica da motivação. Um abraço para os apoiadores Easy Institute, Ana Paula Azevedo, dos Olhos do Terra, Tarsis Pontes, da empresa Certifique, mega empresa de Fortaleza que chegou agora a Mossoró de certificação digital, 98174.000. Vale muito a pena ligar para o Tarsis e saber tudo sobre essa lei da certificação digital, tá bom? Um abraço também para a Tassiana Bezerra, da Fefi Intimates, aquela loja de lingeries muito top de Mossoró. Um abraço, doutora Isabelle Paulini, psicóloga e sexóloga, aliás, das mais tops do Rio Grande do Norte. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência, por estarem conosco todos os dias aqui da 1 até a 1h30. Um beijo no coração de todos vocês e saibam, de coração, foi um privilégio ter estado com vocês.